O que nós vamos comentar um pouco hoje está ligado a um título de um livro que foi psicografado por Carlos Bacelli, através do espírito do Dr. Inácio Ferreira, e o título do livro é Do Outro Lado do Espelho. Do outro lado do espelho. Quantas e quantas vezes nós nos já defrontamos em nossas vivências com esse outro lado do espelho? O que é? O que esperar? Por que a cultura nos coloca tão distante deste mundo espiritual, cujo qual divisória é apenas esse vento que nós sentimos, essas sensações que nós sentimos, essas vibrações que nós sentimos e que refletem no nosso corpo através da nossa sensibilidade, dos arrepios, daquela sensação de bem-estar ou não, dependendo do conteúdo energético dos irmãos que assimilam as nossas vibrações, pensam junto conosco. Esse mundo que é paralelo, como a doutrina espírita mesmo explica, mundos paralelos. Por que nós achamos que estamos tão longe dos espíritos? Por que nós achamos que estamos distantes dos espíritos? Paulo vai dizer no Evangelho que nós somos rodeados por uma nuvem imensa de espíritos. Nós somos rodeados por uma nuvem imensa de espíritos. E o Livro dos Espíritos vai dizer que nós nunca pensamos sozinhos, estamos pensando com multidões de espíritos que estão naquele mesmo sentido de vibração, com o mesmo tipo de pensamento. Mesmo tipo de pensamento. Quantas milhões de pessoas nesse momento não estão também sentadas em algum local, em algum grupo, em alguma célula, também trabalhando e desenvolvendo o Evangelho de Jesus, trazido pelo Mestre para a nossa compreensão profunda, com o objetivo maior de transformação interior de cada um. Quando os Espíritos nos explicam que nós não pensamos sozinhos, nós atraímos os nossos semelhantes. De acordo com o nosso tipo de pensamento, nós estamos atraindo pensamentos iguais, recebendo a influência desse outro lado do espelho, desses espíritos que nos acompanham e influenciando a eles. Porque na literatura espírita consta diversas passagens de espíritos que reclamam: eu tento falar com essa pessoa, mas ela não me escuta. Eu tento falar. Quantas vezes nós já ouvimos nos nossos estudos as passagens em que é colocado que o nosso guia espiritual, nosso espírito protetor, nossos espíritos afins familiares que estão a nos acompanhar na nossa encarnação, estão constantemente a emitir pensamentos para nós, estão se comunicando conosco, procurando aquela sintonia fina, mas nós estamos procurando a sintonia diferente da desses irmãos que estão querendo nos ajudar. Então vamos cair nas situações em que vai abalar as nossas emoções e nossos sentimentos. Mas emoção e sentimento é atributo do espírito, não é da matéria, não é do corpo. É atributo do espírito. Então, da mesma forma que eu penso em festa, eu estou com vários espíritos também pensando em ir a uma festa. Quando eu estou pensando em ir a um jogo de futebol, nós temos dezenas e centenas de espíritos que estão a vibrar conosco. Hoje ele vai e eu estou lá também. Assim como
Se você passa a discutir sobre religião, vamos estar acompanhados de espíritos que também gostam de discutir religião. Porque nós sabemos que quando deixamos o corpo físico, nós somos desejo, vontade sinceros. Não conseguimos mais esconder nada de ninguém. Principalmente dos irmãos desencarnados, que passam por nós, dão uma tapinha e dizem: não adianta não, meu amigo, saia daí, porque aí, meu amigo, aí você cava e não vai encontrar nada. É melhor você seguir por outro caminho. Esses espíritos amigos que trouxe o Livro dos Espíritos, através de Kardec, que teve um belíssimo trabalho, e dizem: nós pensamos junto com vocês, nós vemos os pensamentos de vocês. Nós estamos do lado físico encarnados. O outro lado do espelho nos revela que os espíritos nos acompanham. Eles veem, eles sentem junto conosco. Quando o próprio Evangelho tocou, quando estão abalados e você se vê abalado, um espírito que gosta de você, que lhe acompanha, ele vai sentir junto com você. Se você está preocupado, se você está triste, se você está tenso, se você está depressivo, espíritos estão preocupados exatamente em trabalhar isso junto com você. Porém, a parte principal no processo de podermos compreender esses dois lados, esses dois mundos, está dentro de nós. A nossa compreensão. Eu pergunto aos amigos: alguém sentiu alguma coisa diferente hoje, aqui, quando chegou no ambiente, nas conversas, e veio a música, e circulou aquela energia tranquilizante, que nos remontou a momentos já vividos aqui, com tantos irmãos que ainda estão encarnados e de irmãos que estão desencarnados, que estão no processo de trabalho contínuo junto conosco, procurando induzir, intuir a cada um de nós, principalmente aquelas pessoas que são mais próximas. Eles se aproximam de outro irmão e faz: olha, vai ali, abraça, conforta, para que essa pessoa possa ser envolvida, para que ela seja trabalhada na sua compreensão, dentro do seu coração e do seu pensamento. Porque nós estamos vivos, nós somos seres eternos, trazendo uma bagagem infinita de experiências e de vivências. Vivemos juntos em várias ocasiões e oportunidades. E Deus nos permite esse reencontro maravilhoso. Porém, é um momento. É um momento. Aos olhos do mundo físico, são segundos que se passaram. Mas o que é um segundo no tempo do mundo físico em relação ao mundo espiritual, ao tempo do espaço infinito? Quando nós vamos ver André Luiz trazendo nas suas obras o trabalho constante dos espíritos quando os desencarnam, quando estão voltados para o trabalho sincero, o desejo sincero de continuar a desenvolver aquela atividade. E que todos são convidados a continuarem. Principalmente se você souber trabalhar a sua mente e os seus pensamentos. Principalmente se você não ficar ligado ao que permaneceu ainda no mundo encarnado, no mundo físico. Se você souber trabalhar o desapego, você consequentemente, em pouco tempo, você já está desenvolvendo atividades junto com o grupo. E os sinais aparecem. Esse outro lado do espelho é tão próximo,
tão juntinho de nós que, quando menos espera, a gente está sentindo alguma coisa, a gente fala, a gente comenta de alguém, de alguma pessoa. Comentamos da espiritualidade desta casa, que constantemente está aqui a desenvolver essas tarefas, esses trabalhos. E nós, no momento, estamos encarnados, amanhã poderemos estar desencarnados, mas se tivermos o desejo sincero e no propósito de continuarmos firmes nesse trabalho, dentro dessa célula, neste núcleo, nós permaneceremos aqui, de acordo com o merecimento de cada um de nós. Por isso que é importante olharmos com muito carinho, com muita consciência, com muita tranquilidade e serenidade o outro lado do espelho. Porque através das nossas ações e das nossas atitudes, nós nos revelamos no nosso dia a dia quando encarnados. Quantas situações nós já vivenciamos? Conhecemos alguém, e esse alguém a gente passa a conviver, mas achamos aquela pessoa tão bacana, tão maravilhosa, e com o passar do tempo, as ações e atitudes daquela pessoa começam a nos causar tristeza. Poxa, eu pensei que fulano, ciclano era uma pessoa tão... se revelou uma pessoa tão... Mas no passar do tempo, a pessoa mudou, foi mudando, foi se afastando. Formávamos um grupo, um núcleo, uma família tão maravilhosa, e a pessoa se ausenta, a pessoa se afasta, começa a tratar as pessoas de forma contrária à caridade. Mas recebemos tanto e muito quando estamos em um grupo, principalmente trabalhando na seara de Jesus, procurando trazer a mensagem da Boa Nova no nosso dia a dia, nos colocando como alunos, nos colocando como os necessitados do Cristo, os necessitados desse Evangelho e dessa Boa Nova. Porque se estamos aqui é porque somos os mais doentes. Somos os mais doentes. Porque estamos procurando trabalhar e desenvolver uma doutrina de amor e paz. Uma doutrina que procura trabalhar o respeito e o amor ao próximo. E quantas vivências nossas nós não atrapalhamos a Boa Nova do Cristo? Quantas vivências nossas nós passamos dando as costas para a Boa Nova, atrapalhando, jogando terra no caminho. E agora pedimos a Deus, pedimos aos espíritos orientadores, amigos, familiares, para uma nova oportunidade de estarmos aqui juntos. Essa oportunidade nos foi dada. Voltamos da nossa casa, da nossa morada espiritual e voltamos para essa nova experiência, para vivermos novamente, reencontrarmos, formarmos núcleos familiares, núcleos sociais, fases da adolescência, da criança, fase adulta, fase do acerto, fase do não acerto. Mas o mais importante é que cada ação concluída, terminada, cada trabalho desenvolvido, no final você tenha se colocado com o verdadeiro desejo de querer contribuído, com boa vontade, com amor sincero, com desejo sincero. Porque a influência do mundo nos envolve de tal forma que nós passamos por um processo de guerra mental. Porque muitos que falharam estão inconformados. Muitos que falharam, nós temos débitos e contas para responder a eles. Nós colocamos muitas barreiras no decorrer das nossas existências. Nos separamos daqueles que nos queriam o bem, daqueles que procuravam nos auxiliar, daqueles que procuravam nos impulsionar, nos dar força, mas dentro dos nossos defeitos morais, nós ainda estávamos muito presos ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, à nossa prepotência,
ao nosso desejo somente de olhar para uma única existência. São chegados os tempos, são chegados os momentos que em todos nós estamos sendo chamados para colocarmos em prática toda essa mensagem que foi desenvolvida por Jesus. Essa mensagem que os Espíritos procuram nos trazer através dos conteúdos de tantos irmãos que passam por aqui e já passaram. Irmãos que continuam a desenvolver trabalhos maravilhosos. Porque já diz a letra da música: risos sem razão. Porque no mundo de cada um de nós, dentro de cada um de nós, somente nós é quem sabemos o que nós realmente desejamos e o que nós queremos. Mas que seja colocado em nossos pensamentos, em nossa mente, que nós não pensamos sozinhos. Vamos sofrer uma influência forte dessa vibração deste planeta, principalmente quando nos acharmos desamparados. Principalmente. Mas nós sabemos que Deus não desampara ninguém. Nós fomos chamados a assumir uma carta reencarnatória para esse momento tão importante em nossas vidas. E lá constava, olha, você vai nascer na família A, você vai estudar no colégio B, você vai se envolver com C e D, você vai formar família com F, você vai desenvolver trabalho com H, e quando você chegar lá na frente, você vai reencontrar Y, X, Z. São as pessoas que nós vamos reencontrar no decorrer da nossa encarnação. Porque a lei de afinidades, elas vão nos aproximando sem a gente nem perceber. Sem a gente perceber. Quantas vezes a gente não já passou por uma situação, eu não queria nem ter visto fulano de tal. Acabou-se meu dia. Necessário esse reencontro. Onde está o cristão que vem à casa espírita, que vai a um templo religioso, que pega a Bíblia, que pega o Novo Testamento, que pega o Evangelho segundo o Espiritismo, e no momento da prova de um bom cristão, ele é reprovado. Jesus, quando veio e nos ensinou que nós temos que perdoar o nosso próximo, Ele não pede para a gente abraçar, Ele pede para a gente perdoar, e o primeiro ponto do perdão está no respeito. A primeira ação íntima do Espírito vai estar em não desejar o mal ao próximo. Porque nós todos somos filhos de Deus. Estamos indo e voltando para o outro lado do espelho. Em sua maioria, como diz André Luiz, em sua maioria, como derrotados. Na maioria, voltamos como os derrotados. Porque se nós formos observar e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, analisando frase a frase, a gente vai chegar à conclusão de que nossa visão aqui é totalmente diferente da visão espiritual. Dessa espiritualidade que nos acompanha, que nos impulsiona, que quer, que trabalha, que não desiste de nós. Embora eles fiquem de lado, porque muitas vezes a gente vai e dá um chute na canela deles, através das nossas ações e das nossas atitudes. Simplesmente a gente vai e dá com o calcanhar. Então, eles vão e aguardam. Não tem problema. Jesus vai comentar isso na parábola do filho pródigo.
O filho pródigo, o filho tinha tudo. E simplesmente vai e diz: pai, ó, me dá o que é meu, que eu quero cair no mundo, que eu quero curtir. Assim são os nossos espíritos afins, amigos, familiares. Eles aguardam. Meu querido irmão, já que queres ir, toma e vai. O toma da espiritualidade é: tu tem teu livre-arbítrio, faz dele o que tu achares melhor. Decide e define. Porém, esteja atento de que tu fostes avisado. O mais interessante é que, na maioria das vezes, é alguém que chega do nosso lado, conversa com a gente e passa uma orientação, uma conversa que a gente nem sequer, muitas vezes, a gente se atenta para aquela mensagem que foi passada. Porque é ali que o Espírito, amigo protetor, usou alguém que se aproximou para passar uma mensagem para nós. E na maioria das vezes, nós estamos tão envolvidos com o nosso pensamento, com o nosso desejo, com a nossa vontade de realização, que a gente não se atenta. Sinais aparecem constantemente no nosso dia a dia, em nossas vidas, desses espíritos amigos que estão buscando, nos acompanhando, procurando desenvolver ações voltadas para o trabalho do bem. Mas muitas vezes, em sua maioria, nós damos ouvidos àqueles que querem alimentar os nossos desejos e as nossas vontades, que estão contrárias justamente ao que a espiritualidade deseja e gostaria que nós colocássemos em prática. Um mundo tão próximo, que os sensitivos estão 24 horas sentindo. 24 horas. Os ostensivos nem se fala. Os médios ostensivos, futuramente, não sei se já foi feito, estudo de mediunidade, né? Os ostensivos, você está no Japão, você pensa para aquela pessoa, se ela for médio ostensivo, ela sente a sua vibração. Você está do outro lado do planeta. Quando a pessoa não é sensitivo, o pensamento vem, mas quando ele é ostensivo, tem ostensividade, ele sente e sente com força essa vibração, essa energia. E a maioria de nós não somos médios ostensivos. Por isso que a nossa luta mental constante está em compreender esse intercâmbio. Porque, lembrem-se, o que você gostar de fazer, o que você gostar de adquirir, o que você gostar de conquistar, quando você desencarnar, você é do mesmo jeito. Você vai querer, se você não desapegou da família, você vai querer estar junto da família. Se a família não desapegou de você, vai ficar pensando em você e atraindo você através do pensamento. É a maior força que existe no universo, chamada força do pensamento. É a maior força que existe no universo, chamado pensamento. Então você pensa, você atrai, você pensa, você atrai. E aí fica aquela briga. Quem está desencarnado quer se afastar, mas sente, porque do outro lado não tem essa barreira física, como não tem aqui neste ambiente. Espíritos estão passando aqui constantemente, de um lado pelo outro, passa no nosso meio. Quem não já teve essa experiência? Estava em determinado lugar, quando a esfera faz assim. Poxa, eu acho que alguém passou aqui. Quem já leu Gibi? Quem já leu Gibi, levanta a mão. Né?
Vocês lembram como é o formato do gibi? Lembram? É um quadradinho, não é isso? Porém, eles pegam outro quadradinho e colocam quase cobrindo aquele quadrado de baixo, vem outro quadrado de cima e cobre. Então é um quadrado assim e daqui a pouco tem outro assim, né? Aí você lê aqui o que foi o personagem, depois lê aqui, mas os quadrados fazem isso, certo? Patrícia, no livro Violetas na Janela, ela vai dizer e explicar justamente isso. Eu posso ter um espírito caminhando aqui por sobre minha cabeça. Então ela faz uma alusão justamente ao gibi, às historinhas de gibi, que uma passagem fica cobrindo um pouco a outra. Então o mundo espiritual, ele está justamente aqui, ó. Ele está justamente aqui. No livro Nosso Lar, o amigo de André Luiz, não, o enfermeiro, Lísias, não está no filme. O filme, sinceramente, meu amigo, é 10% do que tem no livro. E tem mais. O filme tem 10% do que tem no livro. E nós já recebemos informação de que o livro só tem 30% do que é a vida espiritual. 30%. O que é a vida espiritual. Por quê? André Luiz vem falar sobre toda aquela situação que ele passou. Criou uma confusão quando ele lançou o livro, que terminou de escrever, que lançou naquela época, criou uma confusão. Porque tinha termos médicos no livro. Tinha termos médicos da medicina. Os acadêmicos que chegaram para Chico foram conversar com ele. Chico, você não tem conhecimento sobre isso aqui não. Como é que você vai abordar isso aqui, Chico? Não pode. Tem situações que foi colocada no livro, Chico, que a ciência não comprova não. Aí Chico cai aquela tristeza, meu Deus, será que eu errei, né? Na transcrição? Eu vou consultar Emmanuel e André Luiz, né? Para saber com eles o que foi que houve, né? Lindo, perfeito. Aí os médicos vão embora, tudo sorridente. Aí, tá vendo? A gente falou, o negócio vai ser corrigido. Aí os médicos voltam. Chico, olha lá, como é que vai? E aí começou com o Emmanuel, conversei com o André Luiz. Muito bem, Chico, o que foi que André Luiz disse sobre esses termos? Sobre esses processos, né? Aí Chico disse o seguinte: tudo isso que está no livro só vai ser confirmado daqui a 30, 40 anos. Hoje em dia, tem universidades aí, pessoas fazendo teses dentro da obra, usando a obra de André Luiz para fazer conclusão de curso. Monografias. Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, Dr. Sérgio Felipe, quem puder acesse, YouTube, fundou a Uniespírito. É um estudioso, um pesquisador da glândula pineal. Quando eu escuto em algumas situações nossos irmãos comentando algumas situações, alguma coisa, que eu vou lá em Dr. Sérgio Felipe e procuro, é tudo o contrário. Então o Dr. Sérgio Felipe fundou a Uniespírito. Lá se estuda físico e espiritual. Inclusive, Facebook tem lá, você quer fazer a sua inscrição online para participar dos estudos, você pode acessar
E pode, quem sabe, eu não sei se da última vez que eu vi tinha 6.000 e tantos inscritos, né? Não sei como é que eles vão fazer para poder, não sei se todo mundo entra, né? Mas tinha mais de 6.000 pessoas querendo exatamente participar desse estudo. Dr. Sérgio Felipe, conhecedor, pega a obra de André Luiz e estuda e vai pesquisar. Chega às suas conclusões, através da sua conclusão, ele vai para a sua sala de aula, manda a câmera gravar e ele começa a dar aula. A aula é toda gravada. E o principal, é disponibilizada no YouTube 0800 para quem quiser ter acesso, quem quiser buscar informação. Inclusive, em uma das aulas, teve um irmão nosso que ele desencarnou, que ele também tinha uma TVzinha na web, Alamar Rodrigues. Numa dessas aulas, o nosso querido Alamar estava presente lá assistindo a explanação do Dr. Sérgio Felipe e ele faz essa pergunta para o Dr. Sérgio. De onde é que o senhor está tirando essas conclusões? E o Dr. Sérgio chega para ele e diz: essas conclusões que eu tiro é através da pesquisa, através do que se tem e através do que se aprofunda. Porque nós temos uma equipe de pesquisadores. E vamos atrás em busca dos fatos. Se no tratamento está tendo resultado cujo qual nós chegamos à conclusão. E o resultado, ele chega. As pessoas no mundo físico não ficam curadas completamente, mas têm amenizado as suas dores, as suas provações, as suas sensações, os efeitos ainda do nosso corpo perispiritual, que está em contato direto, sentindo tudo que está em nossa volta. O reflexo do nosso espelho está aqui à nossa volta. Constante, 24 horas. Dormiu, acordou, não se preocupa. Você está interagindo com o mundo espiritual. Você está sendo visitado pelo mundo espiritual. Você está em contato com aqueles irmãos, com aqueles espíritos amigos que passaram, vivenciaram experiências para com você. E Dr. Sérgio Felipe, ele pegou toda a obra de André Luiz e saiu estudando e foi exatamente para as suas pesquisas, chegando a fundar a Uni Espírito, que não é por nada não, mas eu acho fantástico. Teve em Campina. Vocês, se quiserem também, agora eu vou fazer a propaganda, se quiserem também temas sobre saúde física e espiritual, YouTube da TV 7, está lá. Jamec do ano passado, as palestras que foram realizadas aqui na Jamec com vários médicos, inclusive Décio Ioli, exato, fantástico. A palestra dele do sábado à tarde, se eu não me engano, foi muito boa. Ele fala de corpo, fala de espírito, fala de matéria. E o mais importante é que ele chega a abordar Hitler e Chico Xavier. E deixou todo mundo com pulga atrás da orelha. Chico não é considerado um irmão evoluído, né? Hitler não. Mas por que Chico Xavier sofreu tanto e Hitler não sofreu nada? Aí na palestra ele aprofunda. Aí vai buscar exatamente na visão espiritual as coisas que acontecem. Porque se nós formos parar para lembrar e buscar na história, na literatura, quantos e quantos irmãos que foram trabalhar a caridade, o evangelho, a boa nova e passaram por dores e provações. Se eu
se eu não tenho nada para depurar, por que é que eu passo por determinadas situações? E o que é que a doutrina espírita vai dizer? Olha, se você não cuidar do seu corpo físico, nessa encarnação, se você contaminar ele, toda essa energia que lhe envolve, ela vai adentrar no seu corpo perispiritual, no seu perispírito, e vai deformar. E realmente deforma. Porque nós temos experiências, situações de espíritos em nossos trabalhos de caridade espiritual, em que eles chegam bastante deformados. Não acreditavam de forma nenhuma. Espíritos que tinham muitas posses, eram ricos, usavam de tudo, faziam o que desfaziam. Quando desencarnaram, perispírito, corpo astral deformado. Pessoas que se utilizavam muito da sexualidade, tudo bonitinho, corpo físico perfeito, quando desencarna, perispírito degenerado. Porque André Luiz, na obra Sexo no Além, ele vai trabalhar esse tema. O espírito, ele não retrógrada em conhecimentos. Você não perde o seu conhecimento que você adquiriu nas suas vivências. Você não perde. Mas o seu perispírito, ele degenera. Ele sofre modificações. Situações em que determinada pessoa matou o outro com faca, com revólver, com um objeto. E quando vamos para um atendimento espiritual, recebemos esses irmãos aterrorizados, pedindo socorro, clamando ajuda. Porque veem em si aqueles objetos cravados. Ato praticado para com o próximo, registrado pelo perispírito, porque o nosso perispírito registra todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos. Não adianta correr, porque se você não tiver esse perispírito, você não vai viver no mundo espiritual. Ele é necessário, assim como o corpo físico é necessário no mundo físico, nessa dimensão, perispírito necessário no mundo astral. Quando passamos do outro lado do espelho, o corpo que nós temos, nós conservamos. Se tivermos feito boas obras, boas ações, não nos ligamos às doenças, o perispírito está refeito. Porém, tem pessoas que desencarnam ainda pensando que estão doentes. Olham para si, ainda estou dodói. Ou então passa por situações e por regiões como André Luiz passou e muitos outros espíritos passaram por processos chamados probatórios. Você sujou demais o seu perispírito para você ir para o outro lado do espelho, para você chegar no mundo espiritual, para você ascender. Com o perispírito sujo, você não vai, você tem que depurar. Onde é que vai depurar? No umbral. É energia compatente. Você sujou com as energias que você criou e você criou uma sintonia com aquela região. E você vai ter que passar um tempo ali. Porque neste mundo chamado mundos umbralinos, existem diversas casas de caridade e de socorro, cuidando dessa leva de irmãos que são acolhidos. Cada instituição aqui no mundo físico está ligado a uma casa de passagem no umbral. Essa casa de passagem está ligada a uma colônia. Essa colônia de quarta dimensão está ligada à colônia de quinta dimensão. E assim sucessivamente. Então nós estamos ligados
através dessa teia de pensamentos, tanto aqui como nessas regiões. Por isso que quando menos espera a gente, puxa, tivemos uma notícia que fulano de tal não foi socorrido no mundo espiritual. Você sabe como, por acaso você conhecia essa pessoa intimamente? Você conhecia os pensamentos dela, as atitudes? Você sabia como era que ela se tratava? Tem alguma doença que ela não cuidou, relaxou? Se você não cuidar, você está trazendo para você situações muito ruins. A lei é universal. Respeitemos as leis desse mundo físico. Nos empenhemos em colocar em prática o Evangelho. Trabalhar em prol de nós. Primeiro, não queira fazer nada pelo outro que você não faz por você. Porque você só está se enganando. Ou vai enganar o outro. E depois o outro vai ficar com raiva de você. Mas fulano, tu não dissesse que era para eu fazer isso, aquilo, outro, e tu não está fazendo nada. Mas fulano, tu foi pegado numa situação tão delicada, tu não chegasse para mim e dissesse, fulano, tu não vai por ali. Por que tu foi? Não faça isso. E você faz. Trabalhem com muita determinação, principalmente neste ambiente, neste núcleo. Desenvolvam tarefas e trabalhos em conjunto, para vocês poderem despertar a consciência de vocês para a realidade que nos encontra do outro lado do espelho. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe a todos nós, hoje, amanhã e sempre.